Convido para a oração de gratidão, convido o reverendo e ao diretor regional da região sul da América Central. 예, 다 함께 감사 보고 Então, 기도하겠습니다. reverendo Im Jae-un, 사랑이 많으신 하늘 부모님, 승리하신 천지인 참 부모님, 감사드리옵니다. 오늘 queridos 천일국 amados Pais Celestiais, 4년 4월 19일 약 estaremos agradecendo profundamente por essa oportunidade 4월 4일 nesse 14º 세계 do último 선교 주간 실천 목회를 위한 제2분기 신화교육 Então, nesse dia 4 de junho de 2026, agradecemos que possam ter essa inspiração através da Sede Mundial de Missões, que tem proporcionado esse evento, cumprindo nossa missão providencial. 지금 목회자로서 심호하고 있는 모든 사람들을 다시 Obrigado 한번 por essa educação, 자신의 삶을 essa 돌아보고 educação global que você tem compartilhado, que 다시 한번 tem sido compartilhada. 기회를 갖게 É uma 하시며 oportunidade muito valiosa para que podemos observar 감사드리고 para o nosso passado, não só ao curso e à providência, mas também a nós mesmos, para alinhar nossas expectativas, observarmos, repensarmos nossa missão e pastoral, né? 기회를 통하여 Obrigado por esse compartilhamento, obrigado por nos ajudar por essas sessões, para que podemos cumprir nossa responsabilidade. Sabemos que o verdadeiro Pai que está nos vendo desde o mundo espiritual e que também podemos nos unir em nossos corações como filhos e filhas dos verdadeiros pais. Então, a partir desse momento, vós, Pai Celestiais, seja o centro. Que temos compartilhado esse tempo agora e faça esse relatório com gratidão. 감사보고 기도하였사옵니다. 아주 Aju. Thank you, Reverend. Muito obrigado, Thank you. Your word have set the Reverendo Ingenho, pela sua oração inspirada. for the next part, which is opening. Então, para abrir oficialmente a sessão, né, We would like to invite our precious gostaríamos de receber o diretor Kadikuri Masasati, é o diretor de Departamento de Missões. He just came from Europe last night. Ele veio da Europa a noite passada, ele está bem cansado, mas ele realmente está muito animado em vê-los a todos. Vamos dar uma grande salva de palmas. Good morning and good evening to all the Bom dia e boa noite a todos, pastores ao longo do mundo. Muito feliz, Silvio, para vocês. O diretor, a Sede Mundial de Missões está promovendo around the world. As you know, como vocês sabem, we did questionnaire. We gave all the questionnaire to the pastors. Then the most of temos os questionários. Education part. So you need more kind of educational part. Vimos que temos uma necessidade assim de educação focada para o crescimento da comunidade. Então, we need to take care of our members. Temos que cuidar dos nossos membros. Somos, então, como figuras de pais para todos os nossos membros.
Então, temos as the parents of our como communities. pastores e pais da nossa comunidade, We have many precious members. nós temos membros muito And preciosos. instead of mother to mother, our lovely Então, we want to educate, take care of our members, but we don't have weapon, so we cannot do anything. então se não Last estamos preparados para educar os membros, January, ao invés dar esse amor, né, educação, ao invés da Vedramãe nesse momento, é muito importante. Apoio de todos. session, if you remember, Então, como vocês me lembram, church growth and o church growth strategy and management and finance and also tithing. So sobre o evento dos anos da sessão passada, sobre o crescimento da igreja, dízimo, but this month, especially parte financeira, né? Então, especialmente essa sessão more internal, é mais uma sessão mais interna, né? Essa sessão desse mês and also será baseada muito no sermão, louvores e a visitação counseling. para as famílias, vai. So which is more internal and Então é como se fosse um assunto mais interno, certo? I hope that Eu espero que diretores regionais the break possam liderar as salas de intervalo. Encourage all the pastor to have like be more professional about this field. Então que possam ser What is the regional directors? os diretores regionais, né? Actually, we are now Agora, né? headquarters leading this practical missionary. A sede mundial, na verdade, agora a sede So mundial de missões está organizando esse material. continent now providing the lecturer and some materials, but maybe next year Ah, we'll ask each regional então, até session from you that is more kind of connected to your mission field. That would be fine. estamos planejando para o ano que vem, Week, Reverend Truk, Robert Truk. por exemplo, o reverendo Roberto Truc Next week. pode dar Next week. essa semana, reverendo Sasaki, Koichi Sasaki, próxima semana outros diretores regionais. Então isso que estamos planejando para o ano que vem pode ser mais até mais então esse fórum, todo o propósito e na verdade o mais importante é que seja baseado nas necessidades do campo, né? Não somente baseado nas palestras. All the leaders requested, not only regional directors, but also better for the each pastors to join. Então, Anyway, this is the second year. The second year, more kind of we collected all the então coletamos from all of the world. But, from next coletamos year, assim esses materiais ao longo do mundo. for the Então, para o ano que vem, será melhor para que cada session, diretor regional possa we decided liderar essa sessão. each break time will be led by the regional directors. If regional directors Então, are not here, Por isso que nessa sessão, in your the most senior or o tempo de compartilhamento, quando depois da conferência, será direcionado sobre cada diretor regional. will ask Reverend Abe, Miki, Então, reverendo, he very popular and famous. convidamos o reverendo Abe. Point is, not just Ele é muito popular. pretty practice. Então, por favor, além disso, escutar atentamente, por favor, e pratiquem, certo? Your mission field. Para aprimorar That you can feel so e melhorar a prática da sua missão ministerial, certo? So also this time we gave many Então, global mission awards. So if you temos agora, como vocês podem ver, the World Mission Headquarters is very simple. We Ah. want to
a sede mundial de missões, especially pastors. Yeah, because our church growth or community growth depend on our pastors. Yeah, that's why we would like to encourage all the pastors to join this precious opportunity. então And gostaria de convidar alguns pastores para que possam apoiar essas missões, para que podemos ainda aprimorar mais a comunicação. each region. So we can decide together. But, Podemos decidir juntos, né, os materiais de educação, tudo, category, sobre essas 16 categorias de sermão, louvor, dízimo, educação de jovens. in this part, Então, nessa parte, eu gostaria de que vocês, após vocês praticarem todas essas sessões, gostaríamos algo para recompensar vocês, né? Então, para o próximo ano, gostaríamos de aprimorar ainda mais a prática das 16 categorias, né? Para aprimorar. Então, yeah, if maximally everything, but at least one, please you show something kind of input. That would be fine. Thank you very much. então que possa, para o ano que vem, né, prepararem, e também vamos preparar para aprimorar ainda mais essa sessão. Muito obrigado, vamos dar uma grande salva de palmas. Então, obrigado pelas palavras inspiradoras. Então, como você pode ver, pastores e líderes, Reverendo Kadikuri ama vocês muito. Então, até mesmo, né, que possam todos estar juntos. Então, vamos para a próxima sessão. Então, é um privilégio receber novamente o reverendo Abi Miki, especialista em mentoria pastoral. Ele já nos guiou em temas de liderança e comunicação. E hoje vai tratar sobre serviço de adorações, né? Sermão e adoração, né? Louvor e adoração. Então, selecione o ícone de globo, né, que é da interpretação da tradução simultânea, e a aba do Zoom também será traduzido, né? Será mostrado as respectivas línguas. In doing so, we share the rich insights gathered from a lifetime of educating and mentoring pastors. Today, he returns to offer his guidance on worship services Vamos, and sermons. ele está dando esse sermão, temas, antes, né, de começar. Então, por favor, lembrem, para que possam seguir a sessão nesses inconvenientes, a tradução áudio. Então, lembrando, a parte inferior, né, clique no globo, pode selecionar o idioma, e o outro ponto, para você ver, né, então, quando começar o compartilhamento da tela, só selecione o idioma, então, a tela do idioma desejado. Então, vamos se unir a mim a dar uma grande salva de palmas para o reverendo Miki Abi. じゃあ皆さんこんにちは、こんばんは。Então, como estão todos? 新日本家庭連合の安倍です。Bom dia, boa noite a todos. も講義を担当させていただ Meu き nome é Abi, sou japonês. 今回が礼拝と説教の講義 Então, em dezembro, eu ministrei uma conferência ですね。アーカイブ que tem sido, agora estou sendo convidado novamente a compartilhar 会社の
esse conteúdo com vocês. 仕事はやはり説教ではないかと思います。そう考えてみたら、この講座はですね、 Então, recordo 説 que 教において estamos traduzir a 手引き書というふうに言うことができるかと思います。 estou falando no idioma em japonês, né? E vai ter as traduções, lógico, né? Então vamos ter muita atenção para essa prática do ministério, de cada pastor, de cada líder de centro, cada educador também do nosso movimento. Então vou compartilhar a minha apresentação. Então hoje, o tema de hoje é o culto e o sermão. この礼拝の説教と原理講義の違い。 Então há uma diferença muito grande o que é o sermão e uma conferência, certo? Vocês estão bem conscientes disso, certo? Então, vamos ver qual é a essência do serviço do sermão dominical, né? E do sermão em si, certo? É isso que eu vou tratar hoje, né? Porque não todos têm tido a oportunidade, né, de receber educação, até mesmo teológica, para dirigir, né, as suas igrejas. Então, quero falar de qual a diferença essencial do sermão, a diferença do sermão entre o sermão e as conferências do princípio divino, certo? Então, como você pode ver a tela, né, que mostra o propósito principal do sermão é demonstrar o Shinjon, a fé, apoio à vida cotidiana, né? E em comparação que o objetivo principal da conferência do princípio divino é a compreensão e a doutrina. E os seminários são uma experiência que possa servir de experiência e formação da construção da comunidade. Então, o centro do sermão, do culto, é uma relação com Deus, consolo, direção. E o centro do princípio divino, a conferência do princípio divino, é o sistema de verdade, certo? Para quem busca a verdade. Então, os seminários e sermão, tanto é para prática e transformação, certo? Então, o público para o sermão, né? O público do sermão é a alta gama de membros. E para o princípio divino, as conferências do princípio divino, o público é os alunos, buscadores da verdade, membros novos. Então, que os participantes, né? Então, o método da predicação para o sermão é a pastoral, empático. E como o princípio divino, o método se mostra como uma maneira lógica e sistemática. E algo que deve ser participativo, experiencial, né? Então, aqueles que participam do sermão, aqueles que estão muito cansados, né? O perfil do público, né? Então, o que vão para o princípio divino vão para uma participação, vão participar para aprender, né? E qualquer outro seminário é uma participação ativa, né? Então, os resultados esperados do sermão é que encontre uma esperança, encontre tranquilidade, encontre vontade de praticar, certo? Mas o resultado esperado na conferência do princípio divino é a compreensão e a convicção da verdade. Então, é mudança de conduta também, de comportamento. Então, o risco é que o sermão
pode acabar se transformar em uma exposição doutrinária e que não seja um sermão de ensino. Esse é um risco que pode ter. O risco de só escutar o princípio divino é compreender com a cabeça, mas não só intelectual, né? Mas não chega ao coração. E possa se tornar acaba do seminário, só do seminário, esse fanatismo, certo? Então, esperamos que essa apresentação sirva para entender o que é o sermão e o princípio divino, a conferência, certo? Então, o que é mais importante no sermão é o cuidado pastoral. O sermão, o culto, não é fundamentalmente a primeira coisa mais importante, os ensinamentos, mas sim como cuidar o coração dos membros, certo? Como restabelecer o relacionamento com Deus. Como transmitir e dar a esperança, né? Tanto para a vida, sua expectativa dispositiva do futuro, dar essa expectativa. E dar-lhes, né, conteúdo de força para viver o dia a dia. Então, como vocês podem ver, é muito mais importante do que o mais importante do sermão que possa encontrar no sermão é encontrar quais são os rolos comuns, né, que pode acabar acontecendo. É que possa se tornar. O problema é que o sermão se tornar, a conferência do princípio divino, ela acaba se tornando somente doutrinário. Então o culto se converte numa classe, não, né, atinge o objetivo principal. Pode ser que os membros possam ver parecimente julgado. Então, os membros podem muitas vezes, eu posso ver, pode. Esse é os erros, pode ser, né, os erros comuns que podemos cometer, né? Então, a vida cotidiana, transmitir com fortaleza, com entusiasmo, relação profunda espiritual com Deus, certo? Então, vocês têm que se focar na oração para que não se converta em uma doutrina. Que não seja só uma classe só julgadora, certo? Todos têm que se sentir abraçados. Então, tampouco vocês têm que usar o sermão para então enfatizar. Vocês têm que encontrar inspiração. Então, se o culto só se compartilha, fala da defesa da instituição, do testemunho, então
os membros acabam se objetos de mobilização, ao invés de ser objetos de ser cuidados, certo? Então, pode chegar ao esgotamento, certo? Principalmente das gerações mais jovens, os jovens podem acabar abandonar a própria igreja. Então, se somente testemunhos, por exemplo, alguém fez grande esforço, então, fundamentalmente, o testemunho tem que dar a esperança, certo? A atitude requerida para que o pastor que predica é focar naquele que, ao invés de ser um maestro que sabe de tudo, que tem a verdade absoluta, então, como vemos, temos que dar esperança para a congregação, mais do que empurrar. A esperança mais do que ter o resultado. Tem que dar a esperança ao invés das respostas corretas. Não é como se fosse um estudo acadêmico. Tem que dar. Eles vejam o valor por si mesmo, né? Não tratar o membro como um meio para alcançar o objetivo que beneficia a mesa do pastor. As organizações religiosas sempre podem estar cometendo esse erro, né? Convendo com só números, força de mobilização. Então, vemos que deve ser começar com empatia, certo? Então, algum de vocês pode se sentir cansado hoje, certo? Então, se não devemos consolar a nossa congregação, compartilhar com eles e os sentimentos. Então, eles não são suas ferramentas, ou são seus obreiros, ou como se fossem obreiros. Vocês têm que cuidar deles com respeito, com o máximo respeito. Por isso, o mais desejável é a empatia. Então, aparentemente, então, ao dar o sermão, busca consolar o coração da congregação, certo? É fundamental que os membros, as famílias que vão ir para o sermão, que possa se encontrar consolo e alívio, certo? Então, tem que conectar com a vida diária, com a palavra de Deus, com a vida diária. Então, como dizia, é fundamental conectar a presença de Deus, o coração de Deus com a vida cotidiana. Para toda a nossa congregação e membros, certo? Que qualquer pessoa, de qualquer fé, que possa escutar o sermão, que possam aceitar o conteúdo, que possam entender o conteúdo, que não só de uma providência exata, mas como a família, com o trabalho, as relações, com as humanas, aqueles que já até se aposentaram, que possam conectar com a vida depois da vida, que se sintam amados, compreendidos, aqueles que se aposentaram. Então, é muito importante sugerir pequenas práticas, certo?
何かというと、 Então, ao invés do slogan, vamos mudar o mundo, ser amar hoje, このような ser agradecido com a família. 安心と同時に希望を感じるものであります。 Então, さらに恐れではなく愛を基盤に語る algo ことが prático. 重要になります。 Então, o sermão tem que estar baseado no amor, ついつい私たちは não no medo, na pressão, no juízo. Então, ao invés do medo, se não faz isso, vai acontecer algo terrível, então vai ser um fracasso na providência. Esse tipo de exemplo não é bom, né? Então, a congregação deve sentir o amor de Deus, certo? E desde que os pais celestiais acompanhem eles. Então, que eles se acostumem a compartilhar os momentos da sua vida, a caminhar por eles mesmos, certo? Então, acompanhados それよりも愛という動機の方がより長期的なこの行動へと、導くことができることでしょう。例えば、やらないといけない。 Então, essas são as coisas que chegam ao coração das pessoas, chegam no coração das pessoas durante o sermão, certo? Então, ao invés de só focar em, essa é a diferença que vemos também entre ensinar o princípio divino e o sermão, certo? Então, alguns que não realmente tiveram a formação teológica, que de repente já assumiram missões, certo? De pastorais, ou que tem que guiar uma congregação, certo? Então, tem que inspirar que eles queiram fazer o desejo de fazer coisas, certo? 6番目に入ります。礼拝説教で扱う内容についてお話をしたいと思います。 Então, falando sobre o próximo tópico. 中心になるテーマは希望とか愛、許し、家庭、人間関係、癒し、成長、感謝、苦難の意味、共に生きるなどがいろいろあります。 Então, vemos que o tema fundamental é dar ânimo 何をテーマにするのか e vem em busca disso, certo? 明確にこの語ることが Muitas vezes que possam ter vindo pela obrigação, ou たまに説教を聞いてると何がテーマなのかということが不明確のままに語り続けるということが聞くことがあります。 então, às vezes, というのは大変重要な o palestrante só fala 7番目は原理講義との適切な役割 pontos muitos 先ほど説明したように restritos, certo? 原理講義は教理や歴史、論理、理念体系をしっかりと学ぶこととして大変重要です。それと同時に礼拝説教は信条です。 Então, ao falar sobre as conferências, certo? 日常にいかに適応した御言葉であるかということが O sermão é sentado no Shinjon, certo? O foco do sermão. Essa é a diferença principal. 知ってることを多く語ろうとしてそうしすぎる場合があります。テーマから外れ Como vemos dessa forma, né? は少なくしてテーマに基づいて Sobre a gratidão. テーマに基づいて広げていく。このことが大変重要になります。この区別が曖昧になると、礼拝が重くなったり、学びが E se essa distinção あります。そして信徒が疲れる possa se tornar fácil, né? 可能性もあります。さらに8番目は、現代的に見ると重要なのは、心理的安全性が教会の中で礼拝説教の場にも必要だ。 Então vemos que 近年の組織研究の中に de uma perspectiva moderna, né? O que importa é essa segurança psicológica, né? É uma estabilidade psicológica, né, da pessoa. Segundo algumas investigações recentes, né? Uma comunidade onde os membros que possam se sentir
a vontade, né, para revelar suas fraquezas, fazer perguntas, falar sobre os fracassos, que tende a apresentar uma maior autonomia e sustentabilidade, né, da mesma forma, né. Nos casos das comunidades religiosas que rígidas, né, que de repreensão, se então é muito provável que percam, né? Que a congregação se reduza, né? E permanecer rígida, né? Porque não se torna maduro como uma comunidade de fé centralizado no amor, na verdade de Deus, principalmente no coração de Deus. このように発表して、全世界にこの言葉が心理的安全性という言葉が広がりました。何でも言える空気、安心感がある。このような安心感があると挑戦する。 Então, como vemos, o mais essencial é a estabilidade emocional, psicológica de todos os integrantes da comunidade que estão dirigindo, certo? Que estão cuidando. Isso é muito importante. さらに9番目、説教準備の姿勢と概略についてお話ししたいと思います。前回も Vamos para o próximo ponto, né? Que é sobre gratidão, né? E como se fosse o esboço da preparação do sermão, certo? Sobre a mensagem do sermão, né? Tem que ser uma mensagem espiritual, puramente espiritual, que possa compartilhar sobre o amor e o coração de Deus, certo? De pais celestiais. Claro, que deve estar baseado no princípio, né? Mas citar corretamente as palavras, uma interpretação baseada no princípio, não questões pessoais ou de um pensamento só pessoal, certo? Então, a consideração dos atributos do público, né? A idade, se é a primeira ou segunda geração, da motivação, tem que ter claro, né? O nível do público certo que está assistindo, da congregação, né? Tem que ter uma introdução que capture o sentimento da congregação. O corpo que entregue a mensagem, as palavras, o conteúdo, certo? Então, uma introdução que capture o sentimento da audiência, o corpo central, que leva um exemplo que ilustre o que estamos querendo transmitir, e depois deve passar uma conclusão que leva à prática, né? Uma mensagem que toque os corações, que seja, que podemos orientar, né? A prática diária, né? Do princípio, mas que leva uma prática também para a vida cotidiana. Então, tem que ser claro o tema do sermão. Qual é o tema principal? Qual é a palavra-chave do princípio? Qual o objetivo? Então tem que ter o rondoque da palavra do padre, do Pedro dos Pais, certo? E depois enrolar a história. Então o centro, o corpo do sermão e a conclusão tem que deixar uma lição espiritual. Vocês têm que ser, não, por favor, não deixe de preparar. Então, que possa ter estrutura, objetivo central, Hondoki,
まず題目a です。 introdução, 題目 né? は説教の Então, 内容に興味と関心を持てるよう vamos に para o 物語 próximo っている。 ponto. 長からず短からず Você tem que ter uma lista de verificação, um passo a 題目は説 passo, 教全体の要であり para ます。 fazer um esboço, uma その estrutura 内 do 容を sermão. 一言言い表す確信となります。2番目、一貫性です。題 O 目と título, né? 狙い、 Um ponto de 引用性、 verificação. ストーリー、令和と釈義。 O título gera interesse, intenção. 特に引用聖句はストーリーの中で用いることができるものなのか。一貫性というのは O título 説教 é o の ponto 整理 central 線です。 do sermão. これがなければ何が E o 言って núcleo que expressa o conteúdo, certo? Em uma só こ palavra. れにふさわしい結論である。このような Então eu preciso. 重要になります。 時々 Desculpa. 参加者が礼拝に満足しない場合の言葉に礼拝が Só um 長いな momento, que tem alguma と que いう interferência. 表現をすることがあります。これは実際の Então 時間が長いだけではなく、説教に一貫性がない時もそのように言います。 Então, na verdade, 話のつながりがないこと、 às vezes, 話が分かりにくいこと、無駄な言葉が多いことなどがあると長いなぁと言います。最も大切なことは então muitas das vezes, temos que ter discernimento se o conteúdo do sermão é apropriado. 印象深さがしっかりとあるかが重要になります。このようなことをしっかりと、意識していただければと思います。3つ目は導入です。 Se teremos 導入は clareza, 何を話すのか。 uma impressão profunda, 導入ですね。 então sobre こういう説教をするようになったきっかけです。 outro ponto, né, 問題 que 提起 vamos を falar すべき agora, か é sobre 話の切り出しも重要です。 uma どう話をする introdução のか、どんな問題を扱うのか確認したり、 que guia a audiência すること certa. が重要です。すると、導入に相対したその聴衆は真剣に聞くようになります。4番目、令和です。ストーリーに令和。 O público, né, que possa se relacionar com você, uma introdução 解説。これは意味、ポイント。 isso serve para confirmar que está sendo dito que o problema é a questão, ou levantar, né, o próprio problema. 説教で信徒の関心がね、関心を引きながら主題にしっかりと Então, a história, né, ilustrativa, 不可欠であるということを que agora esse quarto ponto importante, sobre... Ela não é apenas uma história interessante, mas é um desempenho de papel de uma ponte que encarna e transmite a verdade no coração dos ouvintes, né? 私自身の体験でもいいし、この Então você pode ter referência de pessoas famosas, certo? Pode falar até mesmo de você. 具体化して届ける橋の役割があります。特に宗教的内容や Então, essas histórias 化しやすいため、 pode ser uma referência também なるように感情移入できるようにこのそして記憶に Então esse 実践に não é só uma história interessante, na verdade, né? Então deve ser uma forma de transmitir o coração de Deus, né? Dos Pais Celestiais. 自分の話をしていきながら自慢話になっていくこともあるでしょう。こんなふうに成功しないといけないという恐怖を誘導するよう Se as histórias ilustrativas mal utilizadas correm o risco de que a mensagem principal do sermão fique obscurecida, né? Ou que transforme numa ostentação, induz o medo, magoe, あるかもしれません。 ou se torne que tenha uma intenção manipuladora, né? 本当に重要です。原理講義になりのが Então, この令和の活用の仕方によって説教は de acordo com o princípio divino, 具体的なものとして心に残ることでしょう。この令和の目的はですね、理解よりも体感を助けることにあります。例えば、愛が大切だと抽象的に言うよりも、 então agora vamos falar sobre o objetivo, né? De ilustrar a história ao público a sentir que a pessoa se torna vividamente vívida, né? 身近な話です。 Então o amor é importante. というものは真理を
Então, o público ele consegue compreender verdadeiramente o que é amor. Quando ouve a história de um jovem que cumprimenta todos os dias o vizinho idoso, solidário, por exemplo, em outras palavras, né, a história ilustra, traduz a verdade de uma escala mais acessível e torna aplicável a vida cotidiana e desempenha o papel, e o papel internalizado no coração. Então, qual é a característica de uma boa história, né? Então, você deve ir ser curto e direto, então ir para o ponto principal, certo? Então, a história, né, se for muito longa, faz com que o conteúdo se esqueça do tema principal. A abordagem ideal é concentrar-se em uma mensagem, uma emoção, uma imagem. Então, esperança, empatia, né, que deve transmitir. Isso que deve estar conectado com o sermão, certo? Se você só se lembra da história, não é bom, né? Então, a história tem que dar suporte ao sermão, certo? Sempre, né? E você tem que ter atitude. Então, por favor, que possa utilizar recursos através das notícias, através de livros também, né? Para dar esse suporte. Então, o próximo tópico é sobre tratando de uma expressão simples, né? Então, a terminologia do princípio divino é vertical, certo? Então, por favor, não expliquem os termos do princípio divino usando os termos explicitamente ou somente do princípio divino, mas então a terminologia, né, o pensamento da edificação tem que estar sendo explicada por meio de histórias também, né? Mas trazer exemplos para expressões que possam ser assimiladas e possam ser percebidas na vida diária, certo? Usar expressões e analogias que possam ser compreendidas durante o dia. Isso é muito importante para o sermão, né? Que possam despertar, alimentar a espiritualidade. Então, que isso possam então, concreto. Então, não fale tudo de uma vez só, certo? Fale de uma coisa profunda primeiro, certo? Então, 6番目ですね。テーマに集中することです。話もあまり分散させないで、テーマと要点に絞られて、そのテーマに関して深く入れているかということが重要になります。テーマに対して納得と理解に導けているのか、感動と悔い改めに導けているのか、行動に移す動機を与えることができているのか、ここが重要です。7番。O propósito deve ser para transmitir confiança.
そして起承転結を明確にして、要点はできれば3つ以内に整理することが重要です。今日の話は3つでした。というように、算数、点の数で語っていくと、分かりやすい。Você pode falar, né? Por exemplo, 3つにまとめると、 agora sobre o próximo tópico 話が整理されやすくなります。 para o público, certo? 安心します。実践につながり É やすく bom memorar 3 pontos, certo? 4つです、5つです、10個ですと言ったら心に残りません。説教には Se você está dando 3 pontos, né? Que eles possam lembrar. 3つの構成としてパターン4つ、考えてみました。理解と心情と実践。この説教で非常に使いやすい内容は、原理の理解、心情の持ち方、じゃあ実践というふうに Tipicamente, né? 3つで話をする。過去はこうでした。 Antes de poder そうすると未来はこうですよね。と人生や信仰成長を語るときに効果的ではないでしょうか。さらに問題はこれです。これに対してこんな気づきが、 Então, para そうすればこのような希望が持てます。というように、牧会的説教で使いやすい内容です。簡単に言えばね、今日の説教は3つのキーワードが、 então, para a compreensão, né? Precisamos 2つ目は意欲、3つ目は行動です。みたいなね、このように3つの秘訣で表現するということも大変効果的では。 você pode expressar, né? Como ですから、 baseado nesses pontos de compreensão da prática, então, os típicos, né? 参加者がなるほどというふうに気づいて、説教者自身がなるほどと、 Vemos os pilares, né? Os padrões típicos de uma estrutura dividem sempre em 3 partes. Então, o padrão é compreensão, Shijon e prática. O segundo padrão é passado, presente e futuro, que possa ser eficaz para falar sobre o crescimento da de fé. そのようになりません。ですから準備が本当に重要だ。 O padrão de problema, consciência e esperança. 最後のページになりました。 Ou palavras-chave, 3 principais, né? Então, baseada nesses 3 pontos que possa ser fácil para guiar, né? 結論がストーリー。 Então, agora indo para o outro próximo ponto, 飛躍したものになっていないか。 vamos para a coerência entre a introdução e a conclusão, certo? 問題定義したことに対して結論部分で答えていることが A conclusão 題目や冒頭の問題定義に答える内容で終わってこそ心に残る分かりやすい説教となります。最後ですね、実践への誘導です。信仰的教訓があり、何らかの実践を促す結論になっているか。 Então, devemos fazer uma pergunta bem simples. Se a conclusão evita dar um salto abrupto em relação ao corpo do texto, isso é especialmente importante para a conclusão. というふうに実践を促すことが基本です。何とかしてみましたか Ela という deve terminar com conteúdo que responda ao título e à questão levantada na introdução para se tornar um sermão fácil. 説教というものは理解して終わるのではなく、生き方が一歩 O sermão de adoração não termina só com a compreensão, né? Ela é fundamental para dar vida a um passo mais adiante, para, né, dar base e vida, né? Para isso, o final do sermão deve servir como uma ponte para a prática. 神の言葉への応答を促す営みです。 O sermão não é somente dar informações. 神様が私たちに何を語られたのか、私たちは何を応答するのか Deve esclarecer 明確にしていくということが重要です。 como eu respondo à vontade de Deus, certo? 具体的にすることです。 Então, pregar não é できない人を責めない。感情が動く possa ser simples e concreto, certo? Pequeno, essa prática ela possa ser mais aplicável, né? ということに一つに絞りながら、参加者に Então, decida uma coisa que a pessoa vai praticar hoje, por exemplo, né? 参加者すべての人に対して目配り、気配り、心配りをしながら、ぜひみんなを書き抱くように説教していくことが大変重要かと。 E todo esse conteúdo
possa abraçar todos. Eu espero que o sermão que tenha as boas realizações, certo? では、これで私のね、講義を終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。 Então, eu termino, sim, minha apresentação agora. Thank you. Thank you, Reverend Muito obrigado. Abe Miki. Once again, you gave a beautiful, beautiful lecture. Então, Please give muito obrigado. a big round of applause. Vamos dar uma grande salva de palmas Beautiful, powerful road por map. essa I hope bonita e poderosa community apresentação. really move your audience. Question, please. Thank you so much, Reverend Abe. It's always Reverendo inspiring Abe, listening to you. é muitas vezes inspirador ver você. Two of our head pastors said someone gave them feedback that their sermon is judgmental. Perhaps you can enlighten us a little bit more. Por favor, que possa dar algum entendimento. O que podemos fazer para prevenir Any advice so that our ou sermon algum is not até judgmental? Thank you. para ver que somente o sermão não é só mental e para algo prático, então poderia dar algum す exemplo? みません。日本語の通訳は入ってなかったので、私が通訳させていただきます。先ほどの講義の中で、裁かないように、講義で、裁かないようにするという話があったんですけれども、この原理で裁かないようにするためにどのような工夫をすればいいのかというアドバイスがあれば、話していいですか？よろしくお願いします。講義の中でも少し話したんですけど、何々しなければいけない。何々しなければいけないということをずっと繰り返す説教者がいますけども、この義務感ということを、強烈に、繰り返したりとかすると苦しくなることがあります。 Então, それよりも、やることができたら、 Então こんな風な結果が出ますよ。とかね、いわゆる肯定言葉をよく使う se と você いうことが重要かなというふうに思います。 se そしたら、や precisa れなかったらダメです。 sempre buscar positivas, frases mais positivas. 失敗したら、ね、こうなりますよ。 Por exemplo, se você não fizer isso, e você irá sofrer. Tipo, esse tipo de abordagem ou de a partir do medo não é bom, certo? Ou, então, você tem que enfatizar a parte de esperança. E a esperança que o sermão pode também levar à mudança, certo? Esse tipo de perspectiva. Então, algumas pessoas, por exemplo, mas, por favor, que sempre leve aos pontos práticos, mas para encorajar os membros, certo? Thank you. I hope you got your answer. All right, let's go to Tariq from Sudan. Yes. Yeah, it is more important than question, Brother Mun Myung Ho. Então, It is a big gratitude muito obrigado. appreciation. Muito obrigado. Muito Who became nationalism maybe have never given lecture, and another gratitude and appreciation and thanks to the muito one obrigado behind the idea of the breakout room. por We are quem very está grateful. That is por detrás, né, da organização das salas de compartilhamento. Estou muito grato por ter essa oportunidade também, né? Sekba, if I'm right, please ask your question. Please unmute yourself and speak. Please go on, speak. Hello. Pode ser que um problema técnico. Ask your question. Allô, merci beaucoup.
Opa, bom dia a Je todos. voudrais remercier le conférencier pour ces notes qu'il nous a données. Primeiro, Mais je voudrais obrigado savoir e agradecer sobre a dans tout, apresentação de hoje. dans tout le développement, Gostaria de saber, l'introduction, le développement, la conclusion, para o desenvolvimento est-ce qu'il peut da, nous conseiller para o le temps, desenvolvimento da le introdução temps que e para a conclusão. mettre un sermon, le temps que que peut mettre un sermon. Você pode estar, tipo de conselhos ou dicas, Je né? voudrais un peu savoir, peut-être je n'ai pas bien compris dans le Desde a développement, mais introdução ao combien de temps peut desenvolvimento, mettre un sermon? C'est ce que je voudrais. gostaria de saber um pouco melhor sobre esse desenvolvimento desse tema, né? 基本的にこの講義のこの結論的な部分で、このタイミングに関しての質問でした。結局この、説教が何分ぐらいの説教を行えば適当なのかという質問でした。前回の12月の時もその時間について Então, 話したんで、 o último dezembro, eu falei sobre o tempo que, de acordo com a Verdadeira Mãe, o que ela fala, 信任牧会者に対してはですね、30分、長くてもですね、 estamos ensinando 40分、1時間以内で novos pastores. ということが基本と、していま Então, す。しかし、それ falamos, devemos falar 30 minutos ou 40 minutos. 若干長引いてもいいと思うんですけど、しかし、 Então, fizemos essa reflexão. 説教をしたら本当に深く復活した礼拝になるかと思います。ですから、今、日本 Se o の conteúdo é bom do sermão e pode inspirar pessoas, 状況が多いのかなというふうに思 no います。 Japão, はい、以上です。 estamos sempre fazendo um conteúdo de 30 a 40 minutos, né? Não sei se esse é o tema. Ó, mais ou menos isso que explicou. All right. Thank you very much. All right. One last question from Robert Toros. Mais uma pergunta. Yes, thank you very much for the wonderful presentation. Ó, You mentioned that the sermon should include exegesis and commentary. So I was wondering, sobre os comentários, these guidelines que fala sobre os follow Christian sermon giving, and if there's a particular denomination that you inspired this presentation from. Thank you. Me inspirou muito e são pontos muito importantes para 講義の中に、令和を、tratar, inclusive, com outras comunidades, né? があったと思うんですけれども、 Mesmo cristão. 何かこの講義を、この講義案を作成する Então, に、 foi mais um elogio, né? クリスチャンの説教学について、影響を受けたとか、感銘を受けた部分があるのかという質問でございました。何かクリスチャンの説教学について学んで、この講義を、こういう内容を作成したのかという質問でした。総務大学でもいましたけども、私の Quando 心 eu estudei nas universidades de Samu, というものが一つの大切なことが聖句なんですね。聖句。聖句の中のその一 eu つ realmente foquei を令和にする。 Bíblia primeiro, certo? というものを令和に分かりやすく伝えて Então, いく。 que pode ser あるいは最近、大谷翔平という有名な人が、成功者がいる。 através através desse estudo, certo? Eu pude entender muita perspectiva histórica e aprender この令和がありますけども、 sobre história também, né? 中でもやはり聖書の令和、また誠の父母様が語った令和、こういうものも、すごく重要かと思います。そういう意味で Eu は、 sempre incluí bastante a Bíblia 説教の基本は、大父様の御言葉と e 聖句 também sempre buscando depois aprender sobre em conjunto com as palavras da Verdadeira Mãe. Então, basicamente, o centro era
a palavra da verdadeira mãe, mas o complemento entendendo muito sobre a perspectiva da Bíblia. Então, foi que eu busquei também construir, né, como base para os sermões, e também pode trazer muitas referências históricas, é muito também é válido, né? Isso pode ajudar a compor melhor o sermão. Thank you. Thank you very much, Reverend Abe, for the beautiful lecture and also the answers to the question. I know the time is short and I know many of you. Eu sei que o tempo é muito apertado e tem outras pessoas que querem fazer mais perguntas. Pode também ter a possibilidade de fazer a pergunta mais tarde, tendo feedbacks depois, né? Receive it, okay? Don't forget it. Vocês podem me enviar, e aí vamos dar uma grande salva de palmas e encerramos essa sessão. Muito obrigado. 質問があったら答えますよということで伝えてもらえますか。Se você tem perguntas, você pode fazer, escrever no chat também, enviar para nós, e estaremos coletando essas perguntas. Muito obrigado. Então vamos para as palavras, né, de encerramento e para concluir então a sessão de hoje. Então estaremos, Reverendo, vamos dar uma grande salva de palmas para receber as palavras assim de encerramento. Floor is yours. 전 세계 목회자 및 선교사 여러분, Então, distintos pastores e missionários de todo o mundo, muito obrigado pela participação. Essa sessão de junho, que é a prática avançada, né? Temos a continuação dessa educação. 함께 고민하고 배웠습니다. Então, meu nome é Só Inco, eu sou secretário-geral da Sede Mundial de Missões. Hoje refletimos e aprendemos sobre a própria essência do ministério necessário para construir a igreja verdadeiramente saudável, que é o coração do serviço e da adoração da igreja, é o serviço da adoração. Então, em nome de todos os membros de nossos membros, né, da família global, eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão com os aplausos ao nosso palestrante Mick Abe, que é o gerente-geral, Departamento de Educação do Japão Celestial, por compartilhar. Então, obrigado por compartilhar generosamente o profundos insights, perspectivas de campo, né, e a sabedoria vibrante do planejamento de adoração e louvor. Gostaria também de estender os meus sinceros agradecimentos à equipe de Departamento de Missão que trabalha incansavelmente dia e noite para garantir que esta preciosa educação ministerial prática ocorra sem problemas. Então, além disso, né, meu mais profundo agradecimento a todos os pastores que servirem ali de frente da providência, que comparecerem a essa educação online, né, demonstrando a paixão, inspiradora paixão, por aprender mais sobre o ministério. Então, respeitar os pastores. Então, se a apresentação de palestrantes da AB no ano passado ajudou a perceber a importância do sermão através do conceito de um milagre de 30 minutos, uma mensagem central que perfura as almas de nossos membros, então qual foi o tópico mais ressonante que tocou em nossos corações? Hoje foi a compreensão que nosso serviço dominical deve ir além de um ritual formal. Ele deve renascer como um festival Ryujong, onde nossos membros possam experimentar a presença dos Pais Celestiais através dos 5 sentidos, desde o momento que entra no templo. Hoje aprendemos profundamente que o culto nunca deve ser uma lista de ordem de um programa, né, de uma programação. Em vez disso, deve ser um tempo sagrado de recriação da vida, né?
Então, um tempo em que nossos membros sobrecarregados estão sobrecarregados e feridos, né, pelos fatos da vida, então possam curar suas mentes originais e feridas e ganhar força e se levantarem novamente através do louvor, da oração, da palavra, da comunhão, né? Então levamos novamente a sério o quão crucial é para os pastores projetarem a adoração e planejamento meticuloso, a devoção de criar um movimento cheio de graça, então, né? No entanto, todos vocês, não importam quão excelentes sejam, sejam as técnicas e metodologia da educação que aprendemos hoje, se elas permanecem apenas no conhecimento escrito em cadernos, nossas capelas ou as igrejas não mudarão em nenhum único milímetro na próxima semana. Então, no momento que clicarem no botão de logout ou provavelmente de sair da transmissão de hoje, vocês deverão retornar à realidade feroz do ministério. Então, no próximo domingo, infundam totalmente a sabedoria e que aprenderam hoje do seu serviço de oração, desde o momento que os membros abrem as portas da igreja, até que possam dar o máximo caloroso amor para eles, criando esse serviço de adoração vivo e pulsante, preenchido de lágrimas sinceras de devoção do pastor, certo? Então, espero que todos, na próxima semana, seja a sessão de junho, tenha o ministério. Então, muito obrigado pelo encorajamento, as palavras, pela sessão de hoje. Vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso diretor. Muito obrigado. Então, antes de encerrarmos, né, vamos, por favor, pedir a cooperação do feedback que possa ajudar mais nós melhorarmos a preparação, né? Então, por favor, que possam estar escaneando o QR Code ou no link também do chat, vamos compartilhar o link do chat. Por favor. E, por favor, faça suas perguntas, ele quer responder, então. Queremos coletar muitas mais perguntas. Então, a próxima é... A próxima sessão é... Essa sessão em junho, 11 de junho. Who will be teaching on sermon and worship. O reverendo Gani Roshi falar sobre sermão, também continuará esse conteúdo, né, de sermão e louvor. Próxima sessão 11 de junho. Então, para oficiar, encerrar oficialmente, vamos utilizar a veneração aos pais celestiais e aos pais. Parou. Então, antes de ir embora, por favor, abram as câmeras e vamos dar um grande sorriso. Por favor, todos, vamos tirar uma foto juntos. Então, vocês estão prontos? Abodi, Omoni, Saramida, Kamsahamnida. Thank you so much. Muito obrigado a todos os líderes, irmãos e irmãs. Obrigado por estar conosco, por sua dedicação, por dar suporte à nossa amada Verdadeira Mãe. Muito obrigado a todos. Então, nos vemos na próxima semana.